Bem-vindo, bem-vinda à jornada de leitura da Bíblia. Nós começamos no dia 1º de janeiro, lendo os salmos messiânicos. Salmo 1, Salmo 16, 22, 40, 41, 68, 89, 118, que são alguns dos chamados salmos messiânicos, porque eles falam do Messias de Israel, do Messias que virá. Na verdade, a Bíblia toda foi escrita para falar do Messias. Podemos dizer assim, que o Antigo Testamento é a história do Messias que virá, é a história da promessa do Messias. E o Novo Testamento é a história do Messias que chegou, do Messias que realizou. No Antigo Testamento, como nós sabemos, há várias profecias sobre o Messias. E algumas dessas profecias estão nos Salmos. Quando nós lemos o Novo Testamento, várias vezes nós vemos citações. Jesus mesmo, quando disse, Deus meu, por que me desamparaste? É uma citação de um salmo. Esse salmo é chamado Salmo Messiânico, Salmo 22. Também há louvores messiânicos, que são citados, de igual modo, no Novo Testamento. É muito importante que você faça a sua leitura de um modo cruzado. O que é a leitura cruzada? A maioria das Bíblias tem uns númerozinhos pequenos depois de palavras ou no final do versículo. Todas têm um número para indicar que começa um versículo e praticamente todas têm um número um pouco menor, indicando uma remissão, isto é, uma outra leitura que você pode fazer. Isso se chama remissão ou referência cruzada. Então, quando você lê um texto, por exemplo, Deus meu, por que me desamparaste? Frase dita por Jesus. Você vai ver que ao finalzinho tem um númerozinho. Você pega esse númerozinho, vai ver que é o Salmo 22, uma citação do Salmo 22. Ilustrando mais ainda. Quando você lê a tentação de Jesus, em Lucas capítulo 4, você observa que após cada resposta de Jesus, tem um númerozinho, porque Jesus só citou o Antigo Testamento. Aí você vai ver lá cada texto que ele citou de Deuteronômio. Isso é só para mostrar a você o que é remissão ou referência cruzada. Depois de termos lido os salmos messiânicos, nós começamos no dia 7 de janeiro, lendo o Evangelho de João. João é extraordinário porque ele tem um escopo, um objetivo diferente dos outros evangelhos. Marcos é um evangelho mais curto, narrativo. Mateus é um evangelho um pouco mais explicativo. Lucas é um evangelho mais detalhista. E João é um evangelho sumamente teológico. Tanto é verdade que a segunda parte de João, que começa no capítulo 12, já é propriamente a entrada de Jesus em Jerusalém. Ou seja, João se ocupa, a partir do capítulo 11 até o 21, da paixão de Jesus. Então ele não está preocupado, os outros 2 anos e meio, ele ocupa 10 capítulos. E a semana final, e depois da ressurreição, que são mais alguns dias, ele usa os demais capítulos de 11 a 21. Então, João não está preocupado com sequências cronológicas. João está preocupado em mostrar que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. João está preocupado em fazer uma teologia da expiação, uma teologia da redenção, uma teologia da morte vicária de Jesus. Por essa razão, a maior parte do seu livro se ocupa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na primeira parte, nós encontramos o magnífico capítulo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, por exemplo. Ou nesse mesmo capítulo, verso 14, que diz que
o Verbo habitou entre nós, e nós vimos sua graça e verdade, porque ele habitou cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito, isto é, do Filho único do Pai. É o resumo que ele faz. Ele diz então que ele veio para os que eram dele, mas os que eram dele, o seu povo, inclusive a sua própria família no início, o rejeitou, não o aceitou. Depois temos o capítulo 3, a história lindíssima do encontro com Nicodemos, onde encontramos o mais famoso versículo de toda a Bíblia, junto com o Salmo 23, aquele que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ao capítulo 4, depois começam os diálogos com os fariseus. Esse é o objeto da primeira semana, lendo a estação de João. Então, nós chegamos à segunda parte da estação, a partir então do capítulo 11, quando Lucas narra a paixão de Jesus. Ele mostra que ele foi morto, mas ressuscitou. Ele nos conta esses últimos tempos dele passados na cidade de Jerusalém. E, inclusive, dá ênfase a algo que já vou mencionar, que é a sua ressurreição. Então, no versículo 11, nós lemos o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pergunta ele a um dos seus seguidores. Então, o tema da segunda parte da estação joanina da nossa leitura trata da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aqui eu quero destacar um aspecto muito valioso, que é a restauração de Pedro. Quando nós lemos todos os evangelhos, na linguagem assim, muito coloquial, Pedro não sai bem no retrato. Ele trai a Jesus, ele nega Jesus, embora divertido, embora avisado, como acontece também com você, comigo, conosco. Conhecemos as Escrituras, mas caímos nas tentações contra as quais somos advertidos, deixamos de lado os recursos que nos são dados e caímos de patinho, como se diz, que só percebemos depois que nós caímos, mas podíamos não ter caído se tivéssemos atentado para os ensinos da palavra de Deus. Pedro sai, vamos dizer assim, mal na história. Até mesmo na ressurreição, a primeira que chega é uma mulher, Maria Madalena, não é ele, não é? Mas o Evangelho de João, muito possivelmente, termina no capítulo 20. E aí surge o capítulo 21. Alguns especulam que o Evangelho estava pronto, mas o pergaminho em que foi escrito não estava completo, ainda cabia mais alguma coisa, e o evangelista resolveu então acrescentar. É uma especulação. De qualquer modo, é um livro totalmente inspirado, e esse capítulo final é igualmente inspirado. Assim como teve o prólogo, que é o capítulo 1, este é o epílogo. Neste epílogo, Jesus se reencontra, porque antes já tinha estado com ele na casa, já tinha tomado refeições com ele, ele se reencontra com Pedro. Pedro está desanimado. Pedro tinha voltado à sua atividade profissional. Na linguagem de hoje, Pedro estava deprimido, podemos dizer assim, porque ele falhara. Deus lhe incumbira uma tarefa: apacenta as minhas ovelhas. Lá em Mateus 20 já tem isso, você então vai liderar a igreja. Mas ele falhou, ele sabia qual era a sua missão, mas ele negou a Jesus. Não conheço quem é esse camarada. Quando ele foi chamado para dar o seu testemunho, ele preferiu fugir com medo de pagar o preço,
ser condenado, preso ou mesmo morto. Jesus o encontra. E aí Jesus, podemos agora aqui imaginar, não está isso no texto bíblico, põe a mão sobre os seus ombros e pergunta: Pedro, você me ama mais do que ama essas coisas? Isso inclui as pessoas, os barcos, processo de pesca. Você me ama mais do que essas coisas? Senhor, eu te amo. Caminho mais um trecho e, de novo, Jesus repete a pergunta: Pedro, você me ama, mas me ama mais do que ama essas coisas todas, a sua própria vida? Senhor, eu te amo. Mais um pouquinho de caminhada e Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Ah, Senhor, o que é isso? Já respondi, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Muitas pessoas procuram fazer uma distinção nesse texto que usa para amar os verbos filéu e ágape no grego para encontrar a distinção. Não tem distinção nenhuma. Jesus usa filéu, às vezes usa ágape, Pedro responde, não há uma predileção pelo verbo em grego, não quer dizer nada. O que quer dizer é essa repetição. Essa repetição é que é o importante da história, para que Pedro não esquecesse, para que Pedro se lembrasse, para que Pedro tivesse certeza de que não ouviu uma voz qualquer. Jesus repetiu então a sua fala. Nós podemos ter a mesma certeza de Pedro. Todas as vezes que nós fracassarmos, nós podemos dizer a Jesus: Senhor, nós te amamos. Todas as vezes que nós desanimarmos, nós podemos dizer: Senhor, fortalece meu coração, eu te amo. Todas as vezes em que nós fracassarmos, podemos saber que aquele a quem amamos nos pega pela mão e nos leva para fazer aquilo que temos por fazer. É um grande exemplo esse que Jesus nos dá. E é uma grande inspiração saber que Ele conta conosco e nos chama para fazer aquilo que precisa que nós façamos. No caso de Pedro, apacentar ovelhas. No nosso caso, apacentar nossa casa, apacentar nossos colegas, apacentar nossas emoções, apacentar nossos desejos, seja o que for. Nós podemos levar adiante, apesar de nós, nossos defeitos, nossas falhas, nós podemos fazer aquilo que Jesus espera de nós. Isto é o Evangelho de João, o poderoso, o magnífico, o sublime, o excepcional, o extraordinário Evangelho de João. Leia-o, vai ser muito bom. Se já leu, leia de novo. Memorize, se for o caso. Guarde os versículos centrais. Ame a Jesus, como o evangelista todas as vezes responde que quem ama a Jesus é o Filho de Deus. E quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Para você, então, aqui um abraço, leitor, leitora da Bíblia, participante da jornada, um abraço do Israel Belo de Azevedo. Bom dia para você.